dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui para mais um dia de aula. Sejam todos bem-vindos ao nosso dia. E hoje é 16 de agosto de 2021. E hoje se comemora o aniversário de Teresina, sabiam? Muito bem! Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Suzana, eu sou professora de língua portuguesa do primeiro ano do ensino fundamental. E estou aqui com vocês hoje para uma aula bem gostosa e de muito aprendizado. Vamos lá? Que maravilha iniciarmos mais uma semana de aula. É muito bom ter você aqui. Bom dia! E é o aniversário de Teresina hoje. O que vamos aprender hoje? Vamos ver as habilidades de hoje. Ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, interlocutores, o espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, finalidade e o gênero. Ok? Vamos também localizar informações explícitas em textos, comparar palavras, identificando semelhanças e diferença entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. Vamos à nossa agenda de hoje. Vamos com a leitura de leite, nós vamos falar do encontro dos rios, Rio Poti e Rio Parnaíba, referente ao aniversário de Teresina. Ativação de conhecimentos prévios sobre a história Branca de Neve e os Sete Anões. Leitura e compreensão do texto Branca de Neve e os Sete Anões. Leitura de palavras com a letra S e o sonzinho S. Reconhecimento das sílabas com a letra S nos diversos lugares das palavras. Comparação do som da letra S de acordo com a posição em que esta sílaba ocupa na palavra. Vamos para a nossa leitura de leite. Prestem bastante atenção. Vamos ler passivamente, compassadamente, para que vocês não percam nenhum detalhe. Vocês conhecem um ponto turístico de Teresina chamado Encontro dos Rios? Conhecem? Já foram lá, já fizeram essa visitinha? Querem saber por que ele recebe este nome? Então, acompanhe a leitura. Olha só essa imagem que mostra aqui para vocês a imagem do encontro dessas águas. Que águas são essas? São as águas do Rio Poti e do Rio Parnaíba. Vamos à leitura. Encontro dos rios. Tão tradicional como a própria Teresina, o bairro Poti Velho é talvez o bairro mais visitado por turistas que chegam à capital do Piauí, esperando conhecer as belezas mafrense. Sim, é lá que se encontra o famoso Parque Ambiental Encontro dos Rios. A região é conhecida por ser um dos primeiros povoados teresinenses. O Parque Encontro dos Rios é um local onde os dois maiores rios do Piauí dançam o ritmo da natureza, criando um contraste raro, quando o Rio Poti se choca com o Rio Parnaíba e que separa o Piauí do Maranhão. Ok? Vamos andar mais um pouquinho e agora vamos conhecer uma história que eu trouxe para vocês hoje. Mas eu quero que vocês tentem, assim, tipo, adivinhar que história é essa. Eu vou botar aqui alguns elementos, vou falar alguns elementos dessa história e vocês vão tentar descobrir que história é essa. Que tal? Vamos me acompanhar um pouquinho, gente. Essa história tem uma maçã envenenada. Que história será essa? Essa história também tem 7 criaturinhas bem pequenininhas. Tem uma bruxa má. Tem também uma princesa. Isso mesmo. E tem também um espelho mágico. Que história é essa, hein, criança? Você consegue saber que história é essa através desses elementos que eu verbalizei aqui para vocês? Sabe que história é? Quem disse Branca de Neve e os Sete Anões?
Adivinhou? Isso mesmo. Branca de Neve e os Sete Anões é a história que nós vamos conhecer agora. Muito bem. Quem quer ouvir a história? Você quer ouvir a história? Então, uma história, linda história, vamos escutar. E no mundo encantado, vamos passear. Vamos lá? Era uma vez uma princesa de lábios de carmim e pele cor de neve, chamada Branca de Neve. A rainha, sua madrasta, com inveja da sua beleza, a pediu que apanhasse flores no bosque para enfeitar o palácio. Mas, na verdade, tudo era um plano da malvada madrasta contra Branca de Neve. Por ordem da rainha malvada, um caçador a seguiu para matá-la. Mas ele ficou com pena e deixou Branca de Neve escapar na floresta. Branca de Neve fugiu para o bosque, onde encontrou uma casinha que pertencia aos sete anões. Quando chegaram do trabalho, os sete anões pensaram que era um monstro deitado em suas camas, mas era a linda e bondosa Branca de Neve. Um dia, os sete anões foram trabalhar e, quando voltaram, acharam Branca de Neve desmaiada, pois comeu a maçã envenenada pela rainha disfarçada de velhinha. Os anões choraram bastante e colocaram Branca de Neve em um caixão de vidro no meio do bosque. De longe, um príncipe forte e corajoso avistou a bela Branca de Neve deitada, dormindo profundamente. Ele ficou apaixonado por tanta beleza. Então o príncipe deu-lhe um beijo de despedida e Branca de Neve despertou, quebrando o encanto da bruxa. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Olha que legal a história da Branca de Neve, gente. Quem já ouviu essa história na escola ou no desenho que passa na TV, ou mesmo em algum canal, né, no YouTube, a gente encontra a história da Branca de Neve. Ficaram curiosos? Querem saber mais dessa história? Assiste, procura assistir essa história e descobrir novos elementos que ainda tem nessa história, tá certo? Agora vamos fazer a interpretação deste texto. Vamos interpretar o texto da Branca de Neve, observando essa imagem. Que linda, não é mesmo? Então vamos continuar. Que personagens são citadas no texto? Eu já dei uma explicaçãozinha breve lá no início, né, para a gente descobrir qual era a história. E agora eu quero que vocês me digam, respondam aí, que eu vou ouvir aqui, ó. Vocês respondem aí. Quais são os personagens citados no texto? Que personagens tem lá dentro do texto, gente? Vamos se lembrar? Vamos procurar essas informações dentro do texto que foi lido. Essas informações estão explícitas lá no texto. Quem foi que disse Branca de Neve? Acertou. Quem disse príncipe? A madrasta, que era a rainha, o caçador e os sete anões. Esses foram, né, os personagens citados em nossa história. Vamos andar mais um pouquinho pelo nosso texto e interpretar. O que Branca de Neve encontrou depois de caminhar pelo bosque? Lembra daquela parte lá da história que a Branca de Neve, né, saiu, o caçador deixou ela escapar e ela saiu andando pelo bosque, né, perdida, não sabia para onde ir. De repente, ela avistou o quê? Quem? Avistou uma casinha que pertencia aos sete anões. E aí a Branca de Neve, né, entrou na casinha dos sete anões e ficou por lá esperando os moradores. Mas ela estava tão cansadinha
que ela foi descansar na caminha deles. E quando eles chegaram, ó, acharam que era outra coisa. Vamos andar mais um pouquinho. O que a madrasta, disfarçada de velhinha, ofereceu para Branca de Neve? O que foi que ela ofereceu para Branca de Neve? Vamos ver? Lembra lá no início o que foi que eu disse que tinha na história? Ela ofereceu para Branca de Neve chocolate? Será que foi chocolate que ela ofereceu? Será que foi flores? Hã? Será que foi uma cesta de bombons? Ela ofereceu uma maçã, mas não era uma simples maçã, era uma maçã envenenada. É muito importante dizer, ofereceu uma maçã. Não, ofereceu uma maçã envenenada. E essa maçã levou Branca de Neve, né, a desmaiar, ficar desacordada, que ela sofreu muito, os anõezinhos sofreram muito achando que ela estava morta, né? Por isso tem que enfatizar bem aqui que era uma maçã envenenada. Muito bem, que bom, criança, que você me ajudou a responder esses questionamentos. Vamos continuar estudando o texto. Vamos andar mais um pouquinho pelo texto. Segundo o texto, a madrasta não gostava da Branca de Neve. Ela não gostava. Por que será que ela não gostava da Branca de Neve, visto que a Branca de Neve era uma moça bondosa, ela era uma princesa, ela era educada, era uma pessoa boa, de coração bom, mas a madrasta não gostava dela. Isso quer dizer que a madrasta era uma pessoa bondosa, era uma pessoa invejosa. O que a madrasta era? Isso, a madrasta era uma pessoa bondosa, invejosa ou amorosa? Era uma pessoa invejosa. Por que ela tinha inveja da Branca de Neve? Porque a Branca de Neve era jovem, e era bonita e era também a princesa daquele castelo. Ela era rainha, mas a Branca de Neve era a princesa. Em algum momento, essa princesa ia tomar posse no lugar de rainha. Por isso, aquela madrasta tinha muita inveja dela. Ela era uma pessoa má, não sabia dividir as coisas, né, gente? Então, vamos andar mais um pouquinho. O caçador não teve coragem de cumprir a ordem da rainha e mandou a Branca de Neve para onde? Ele mandou a Branca de Neve fazer o quê? Mandou a Branca de Neve escapar, mandou a Branca de Neve viajar ou mandou a Branca de Neve voltar para o castelo? Quem falou escapar? Quem falou escapar está correto. Ele mandou que a Branca de Neve escapasse pela floresta, né? Buscasse abrigo em algum lugar, mas fugisse do castelo, pois a rainha queria matá-la. Então, ela fugiu. Muito bem. Vamos observar agora o título do texto e vamos identificar as palavras com a letra S. Nós já estamos estudando a letra S com o sonzinho S. Muito bem, então vamos identificar aqui no título se há palavras que contêm a letra S, se vocês conseguem identificar no título essas palavrinhas. Observe o título do texto e identifique as palavras com a letra S. Branca de Neve e os 7 anões. Muito bem, crianças, vamos buscar dentro deste título as palavrinhas que têm a letra S. Vamos observar que aqui nós temos, os, O-S, os, olha só, 7, aqui o S vem bem no início, nós temos o sonzinho do S, 7, e nós temos mais uma palavrinha, que é a palavrinha anões, anões. Observe que o S vem aqui no final da palavra. Ok, vamos andar mais um pouquinho. Agora vamos fazer um desafio com vocês, que é o desafio dos anões. Pois é, os anõezinhos mandaram um desafio para você, criança, para que a gente possa andar aqui um pouquinho e descobrir. Nós vamos transformar a palavra acrescentando a letra S ao lado da outra letra S
e a gente vai ver como essa palavra será modificada quando acrescentada mais um S, certo? Então, vamos lá. A primeira palavra que a gente tem é a palavra pose, certo? Você sabe o que é uma pose, não sabe, criança? Quando você posa para tirar uma foto, quando você se arruma para tirar uma foto, você faz uma pose. Muito bem. Agora nós vamos acrescentar o S ao lado deste outro S e ver que palavra será formada. Olha só, agora quando eu coloquei um outro S, eu vou ter a palavra posse. Posse. Quando você possui alguma coisa, quando você toma posse de alguma coisa, certo? Então, a palavra pose, na primeira palavrinha, que só tem um S, esse S vai ter o som de Z, porque ele está localizado entre duas vogais. Então, ele vai ter o som de Z, pose. Para ele ter o som de S, a gente vai duplicar esse S e vai transformar essa palavra, pose, para posse. Ok? Vamos fazer uma outra palavrinha. Vamos ver aqui, a palavra sucesso. Tá vendo como esse S sai suave? Os dois S que tem realmente o som de S. Sucesso. Vamos ver outra palavrinha. O S está bem no início, na palavra salada. Salada. O S sempre vem sozinho quando no início de palavras, viu, gente? A gente não pode colocar dois S's. Sempre que ele está no início da palavra, ele vai ter esse som suave. Salada. Vamos ver mais uma palavrinha? A palavra agora é sossego. Tá vendo? Dois S's. Está entre duas vogais, mas tem o som do S, o som de S. E esse S vai ser duplicado nessas palavrinhas, porque tem esse som mais suave da letra S. Vamos ver a outra palavrinha. A palavra é assobio, que também tem o som do S. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos observar os pares de palavras abaixo. Vamos lá? A palavra taco. Nós vamos substituir o tá pelo sa e vamos permanecer com essa sílaba que está de preto, tá, gente? O có, a gente vai permanecer com ela. Mas quando eu coloco a outra sílaba, a sílaba sa, que nós já estudamos, o sa, sé, si, só, su, nós vamos estar substituindo a sílaba e vamos ter uma outra palavra. Taco a gente sabe o que é, né? E saco a gente também sabe o que é. E quando mudou esta sílaba, a palavra mudou completamente. Agora vamos mudar a sílaba na palavra escola. Nós vamos permanecer com a palavra cola, mas vamos substituir essa sílaba que está de vermelho e nós vamos ter a palavra sacola. Vamos para mais uma palavrinha. Agora nós temos a palavra pelo. Se eu substituir o P pelo C, nós vamos ter a palavra selo. Muito bem. Vamos andar mais um pouquinho. Agora eu tenho a palavra toca. Toca. E nós vamos substituir a sílaba pela sílaba só e nós vamos ter a palavra soca. Soca. Percebam o som da letra S, a letrinha que nós estamos estudando. Agora nós temos a palavra calada e vamos substituir esse K pelo sa e nós vamos ter a palavra agora salada. Muito bem, crianças. Aprenderam as sílabas sa, sé, si, só, su, que são as sílabas compostas, né, pelas vogais e a letra S com o som S. Muito bem, vamos continuar. Vamos observar agora essas outras palavras, ok? A palavra agora é sapato e a palavra casa. Percebam que na palavra sapato, o S está bem suave aqui, ó. Sapato. Agora, nós pegamos o sa de sapato e vamos compor uma outra palavra.
Só que este sa agora, ele vai estar em outra posição na palavra. Agora é a palavra casa. Casa. Percebam que a letra S aqui se encontra entre duas vogais. Que a vogal A está encontrada aqui entre as duas vogais. E neste caso, a letra S tem som de Z. Ele passa a ter um som mais forte. Casa. Se eu colocasse um outro S aqui, não seria a palavra casa, ficaria caça, né? Então, dependendo da posição, o S tem um novo som. Agora nós temos a palavra selo e a palavra desenho. Percebam aqui o som do Z novamente aparecendo na palavra desenho. Na palavra selo, como o S está na frente, ele tem esse som suave, ó, selo. Mas quando eu coloco na palavra desenho a mesma sílaba, este S vai ter o som de Z, porque ele está entre duas vogais. Desenho, ok? Vamos para a próxima palavrinha. Próxima palavrinha, sofá. Sofá. Vamos ver essa sílaba só em uma outra palavra. Ele está em outra posição. Aqui eu tenho ele na palavra aviso. Percebam que aqui também o S tem o som de Z. Muito bem. Agora vamos para mais um desafio rapidinho. Você é bom de adivinhar, de adivinhas? Tenho umas adivinhas para você fazer. Quero ver você acertar todas. Vamos lá? O que é o que é? Um anão bem tímido e meigo. Quase sempre o vemos com as bochechas rosadas. Quem é ele? Hã? Ele é o dengoso. E olha que ele tem a letra S no nome dele. Vamos para a próxima. O que é o que é? É muito preguiçoso e o que mais gosta de fazer é dormir. E faz isso o dia inteiro em qualquer lugar. Quem é esse anãozinho, gente? Como é o nome dele? Tem a letra S também. Vamos lá? É o Soneca. Muito bem, o Soneca. Vamos para mais uma adivinha. O que é o que é? É um anão bondoso e inteligente. E todos têm muito respeito por ele. Quem é ele? Também tem a letra S no nome dele. Vamos ver quem é? Esse aqui, gente. Quem é? Ele é o mais velho. Quem é ele? Todos chamam ele de mestre. Ele é o mestre. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. O que é o que é? Com ele não tem tempo ruim. E o sorriso sempre está estampado em seu rosto. Que anãozinho é esse, crianças? Vamos ver quem é? Ele é o feliz. Aqui na palavra feliz, a gente já tem a letra Z com som de S. Olha como é interessante essa nossa língua, gente. Vamos agora observar o nome dos anões. Olha, dengoso, veja a letra S aí com som de Z na palavra dengoso. Soneca, o Szinho com som de S. Mestre, o S com somzinho de S. E feliz, esse Z aqui já está com som de S, né? Que está lá no finalzinho da palavra. Certo, crianças? Gostaram do desafio? Muito bem. Eu também gostei bastante desse desafio. Espero que vocês tenham aprendido sobre a letra S. Observe as imagens dos personagens que fazem parte da nossa história e, com a ajuda da professora, complete com as sílabas que faltam. Aqui eu tenho Branca de Né. Branca de Neve. Qual é a sílaba dessas que tem aqui que eu vou completar a palavra neve? É o só, é o má, é o si ou é o vé? Hã? É o vé, né? Branca de Neve. Agora vamos para esta imagem, né, do índiozinho, do anãozinho que tem aqui. Nós temos aqui Neca. Qual é a sílaba que vai completar o nome do anão, o nome Soneca? Olha, Soneca.
E a madrasta? Vai completar com a sílaba madrasta. E o príncipe, aqui com o que sobrou, príncipe. Muito bem. E nós aprendemos hoje leitura e compreensão do texto da Branca de Neve, leitura das palavras com SSS, reconhecimento das sílabas da letra S nos diversos lugares, comparação do som da letra S de acordo com a posição em que ela ocupa na palavra. Nossa aula de hoje está chegando ao fim. Te espero amanhã para mais uma aula de língua portuguesa.